Começando aqui a gravação, né? Hoje, meu nome é Pedro, sou estudante de Geografia e faço parte do PIBID. E hoje a nossa aula, né, vai ser com o tema Continente Africano. Então vamos começar. Primeiramente, eu acho que há muita... Opa, acho que tem mais... Ah, não, é a Roberta mesmo. Então, primeiramente, eu acho que existe uma confusão muito grande, que muitas pessoas pensam que a África é um país, mas não, a África é um continente e composta aí por 54 países. Se eu não estiver errado, são 54 mesmo. E muitas vezes as pessoas se referem ao continente africano como se ele fosse um único país, como se existisse apenas uma cultura nesse país. Então, assim, que fique claro isso, né? Aqui eu trouxe o mapa para a gente ver o território, aliás, o continente africano e a sua porção de países disperso nele. Então, aqui eu destaco a posição do continente africano, né? A gente pode ver que ele é cortado pela linha do Equador, que é uma linha imaginária e é o local que maior recebe radiação solar do nosso planeta. Então, assim, é o ponto mais quente do nosso planeta. A gente tem os trópicos, que é o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. O trópico de Câncer mais ao norte e o trópico de Capricórnio mais ao sul, e a linha do Equador aqui. Todas essas, vale sempre lembrar, são linhas imaginárias, mas assim, que são muito importantes e vocês vão entender logo em seguida o que isso representa na paisagem do território do continente africano. O que eu falei com vocês é o seguinte: a gente vê aqui, por exemplo, a linha do Equador, 0 graus, 0 grau, né? Ao norte, a gente tem aqui, do continente africano, 30 graus norte, o deserto do Saara, o maior deserto do mundo. A gente pode ver a sua extensão aqui no continente africano. Ele passa aí por diversos países da África, né? E ao sul, 30 graus sul, aqui, olha, a gente tem o deserto de Kalahari, que é o outro deserto que compõe a paisagem aí do continente africano. E se vocês repararem bem, uma coisa bem interessante é que se a gente percorrer essa linha imaginária aqui dos 30 graus norte e dos 30 graus sul, a gente pode ver que nesses pontos a gente tem uma coisa em comum, que são os desertos. E o que vai explicar a formação desses desertos nessas latitudes? Aqui a gente tem a circulação da atmosfera, né? A circulação atmosférica. E o que vai nos interessar nesse primeiro momento é esse lugar que eu destaquei aqui com essa seta, escrito célula de Hadley. O que essa célula vai fazer? A gente tem os ventos alísios, que está destacado aqui, que essa seta amarela, que são os ventos que irão soprar dos trópicos, do trópico de Capricórnio e do trópico de Câncer, em direção à linha do Equador. Certo? A gente pode ver que esses ventos, eles estão aqui destacados, olha, eles vêm aqui com essa corzinha azul. O que essa corzinha azul significa? É o ar frio, certo? Então, nessa região onde estão sendo formados esses desertos ao longo dessas latitudes norte e sul de 30 graus, elas são áreas de dispersão de vento, são células de alta pressão atmosférica. Ou seja, ali não há convergência de vento quente e úmido, mas sim dispersão de vento, esse vento frio. Portanto, quando ele chegar nesse ponto, que é o ponto mais quente do planeta, que é 0 grau aqui, que é o ponto do Equador, esse ar ele vai esquentar e depois ele vai ser soprado para os trópicos como um vento quente e úmido, na maioria de suas vezes. A gente pode ver, ó,
que o ar quente, que ele vem aqui como ar, chega aqui como ar frio, esse ar vai acender e ele vai tornar-se um ar quente e vai ser soprado para os trópicos novamente. Então, eu acho muito importante destacar esse ponto aí para a gente compreender os desertos que formam o continente, que estão inseridos na paisagem do continente africano e entender por que eles estão sendo formados nessas duas latitudes, 30 graus norte e 30 graus sul. Aqui eu trouxe uma imagem, se eu não me engano, pode ser imagem de satélite, que a gente pode observar, né, a imensidão que é o deserto do Saara e aqui embaixo, um pouco menor, o deserto de Kalahari. Então, já que a gente está fazendo um panorama geral assim do continente africano, acho importante a gente também destacar os tipos climáticos da África. A África ela vai ser composta pelo clima mediterrâneo em amarelo, o clima semiárido, que vai estar aqui entre vamos dizer assim, transição entre o clima árido, entre o clima desértico, na verdade. A gente pode observar o Mediterrâneo aqui, próximo ao mar Mediterrâneo mesmo, né? A gente tem o clima semiárido aqui, a gente tem o clima desértico em branco. Depois, na região dos trópicos, a gente tem o clima tropical, né? Aliás, mais ali entre 0 graus e 30 graus. A gente tem um clima tropical, a gente tem um clima equatorial, que é aqui na região do Equador, 0 grau, que a gente pode que está destacado na cor marrom, e o clima frio de montanha na cor azul. Bom, o que eu destaco, o que chama mais atenção aqui nesse mapa de climas é o clima desértico. O que vai caracterizar esse clima desértico? É a escassez de chuva, né, durante todo o ano, e também a alta amplitude térmica. O que isso significa? A variação entre o mínimo e a máxima durante o dia ou durante o ano, ou seja, essa temperatura ela vai variar muito. Eu acho que vale a pena destacar esses dois tipos climáticos. Aqui a gente pode observar, eu trouxe aqui 2 climogramas que eles vão demonstrar isso. Por exemplo, como que a gente vai ler esse climograma? Na coluna à esquerda, eu não sei se é a esquerda mesmo, minha, é a esquerda de vocês, né? Bom, aqui em azul, melhor, a gente tem a precipitação, que é dada em milímetros. À direita, a gente tem a temperatura em graus Celsius, né? E aqui a gente tem os meses do ano. Bom, se a gente observar essa linha, que é a linha da temperatura, a gente observa que ela vai, em um determinado momento, crescer e depois diminuir, mas ela vai se manter quase que constante aqui, acima dos 15 graus, por exemplo. Então, assim, e a máxima sempre aqui entre 30 e 40. Se a gente observar a quantidade de precipitação, ou seja, quantidade de chuvas, a gente pode ver que é quase escassa. Quase não chove. Vai chover em quais meses? Março, abril e maio. De resto, a gente nem vê essa coluna da precipitação. Diferente já do climograma esquerdo. Aqui a gente tem um climograma de Assuã, que fica no Egito. À direita, a gente tem de Pretória, que fica localizado na África do Sul. Então, um vai estar lá na região lá do deserto do Saara, que é esse aqui à esquerda, e o outro vai estar mais ao sul, que fica numa região mais de clima tropical. Por que de clima tropical? A gente pode observar aqui que a gente tem 2 estações do ano bem definidas, desse lado direito aqui na África do Sul.
fazendo a leitura do climograma, a gente vê que chove praticamente aqui nos meses de verão, tem um volume maior de precipitação, e essa precipitação ela vai diminuir nos meses de inverno, ou seja, no meio do ano. Então a gente tem aqui as duas estações bem definidas. Quais estações são essas? Inverno e verão. Inverno aqui no meio do ano e o verão pega no final do ano e o início. Certo? Então, ó, de um lado, eu destaco esse climograma vai representar um clima que é desértico, certo? E do outro, a gente tem um clima tropical, com duas estações do ano bem definidas. A gente pode observar, por exemplo, pela temperatura que cai no inverno e a precipitação que diminui também. E só enfatizando, né, a gente tem um volume mais acentuado de chuvas no final do ano e no início do próximo ano. Até aqui, Igor, tudo certo? Como é que tá? Tá dando para entender? Sim. Se tiver alguma dúvida, pode pausar. Pode pausar, não, pode chamar que a gente tenta aí explicar. Bom, agora eu vou passar mudando, né, saindo de clima e entrando um pouco no relevo. Eu vou apresentar esse vídeo aqui, aí vocês me falam se tá dando para ouvir direitinho. Consegue ouvir? Eu tô ouvindo, Pedro. Ah, então tranquilo. Bom, por que eu trouxe esse vídeo aqui? Se a gente vai falar de relevo, eu acho importante a gente entender como tudo começou, na verdade, né? A gente pode observar que lá, se eu não me engano, o vídeo traz aqui a 200 milhões de anos aproximadamente, a gente tinha dois continentes. E o interessante aqui, para falar de África e trazendo mais para o contexto brasileiro, é que o Brasil, a gente pode observar aqui, ó, ele estava ligado ao continente africano. A gente pode até observar que essas partes aqui, ó, elas até se encaixam, se a gente for analisar as bordas dos dois continentes não, do Brasil e do continente africano. E isso é bem interessante. E com o passar do tempo, com o deslocamento das placas tectônicas, os continentes foram se separando e foram cada um tomando suas devidas formas. Opa. Bom, então, para a gente falar de relevo, aqui tem o mapa físico do continente africano. A gente pode ver que sua altitude ela não é um continente assim tão alto, não é
mais ao norte, aqui a gente pode observar, aqui a gente tem uma cadeia do Atlas, que vai ser uma cordilheira, na verdade, né? Um conjunto de cadeias de montanhas. Mas assim, um relevo que desgastado, né? Em sua maior parte, ou seja, que sofreu aí muita ação do intemperismo, como o Brasil também, e um relevo assim, grosso modo dizendo, mais velho, mais desgastado. Na maioria do território africano, ele vai ter um relevo composto por planaltos. O que são planaltos? A gente ouve falar assim, planalto, um plano alto. É mais ou menos isso. Mas, assim, é uma superfície elevada, mais ou menos plana e que vai ser delimitada por escarpas. Essa escarpa ela vai ser uma rampa que vai sempre aparecer nas bordas dos planaltos, certo? Vai ser um aclive que vai aparecer nessas bordas. Então, o continente africano na maior parte do seu, da, su, do seu, da sua paisagem vai ser composta por planaltos, e eu destaco aqui também que ao longo desses planaltos a gente tem essas escarpas, que vão ser as bordas desses planaltos. O planalto, lembrando, é um plano mais ou menos plano, na verdade, né? Mais elevado, e também formando aqui essas planícies fluviais. Bom, aqui na parte de hidrografia, o que vale destacar é o Rio Nilo, que aí também é conhecido como o maior rio do mundo. A gente pode ver por essa imagem aqui de satélite, olha, a imensidão que é esse rio. E aqui a imagem eu sei que não está ajudando muito, mas aqui a gente tem um continente africano e mostrando o percurso desse rio, um rio tão importante para o continente africano, que ajuda a que no seu percurso ele contribui muito para as populações, né? Para a agricultura, para o desenvolvimento local de determinadas comunidades que dependem desse rio para sobreviver. Então, assim, é um rio muito importante que passa por diversos países do continente africano e que vale o destaque aqui dele, né? Então, voltando aqui ao relevo, o que eu tinha conversado com vocês, existe também uma parte que é mais alta, por exemplo, que é a Cordilheira do Atlas, que vai ser uma cadeia de montanhas e que vai se diferenciar dessa paisagem que eu comentei com vocês, que é o Planalto. Então, mais ao norte aqui, a gente vai ter essa formação dessa cordilheira e de outras também. Mas a que eu destaco aqui, eu acho que a mais importante para a gente aqui nesse momento seria essa. Agora, saindo de relevo e de clima, a gente entra um pouco em vegetação. Mais uma vez aqui, o mapinha para nos auxiliar das formações vegetais naturais do continente africano. Se a gente for ler as formações vegetais, a gente tem a floresta equatorial, a gente tem a savana, a estepe, a vegetação desértica, a vegetação mediterrânea e a vegetação de altitude. Aí eu te pergunto, Igor, vou colocar você numa roubada aqui agora. Qual o clima que está aqui no mapa que você acha que, assim, se existe algum clima, não, vegetação que está aí no mapa, se você acha que se existe alguma aqui no Brasil parecida com algum desse tipo, com alguma formação vegetal da África. Você acha que no Brasil tem alguma que se aproxima de algumas dessas que está aqui no mapa? O que você acha?
Só foi difícil pra mim. Então, ó, se a gente observar aqui, onde está 0 grau, vai ser onde a linha do Equador vai estar passando. A linha do Equador, ó, vale esse destaque aqui, a linha do Equador ela passa no Brasil também, mais ao norte. Se a gente parar para observar, então, aqui onde está escrito a floresta equatorial, essa aqui vai ser uma formação vegetal muito próxima à nossa floresta amazônica, principalmente por estarem nessa mesma zona climática, vamos dizer assim. Então, assim, a floresta equatorial aqui do continente africano, ela basicamente se vale da nossa floresta amazônica. A gente tem um verde com a tonalidade mais clara, a savana. A savana também tem um tipo de formação vegetal aqui no Brasil que vai corresponder a ela. Qual formação vegetal que é essa? O cerrado, certo? A gente sabe que existem tipos de cerrados diferentes, mas basicamente vai ser aquela vegetação xerófila, né? Com árvores mais baixas, com troncos e galhos mais tortuosos, com um certo período de estiagem que vai passar, que esse tipo de vegetação vai sofrer. Então, assim, a gente tem a savana equivalente, vamos dizer assim, ao nosso cerrado, para fazer uma analogia aí entre as formações vegetais do continente africano e do território brasileiro, que, como a gente viu no vídeo, milhões de anos atrás, né, estavam aí unidos, juntos. Então, assim, a gente tem a vegetação desértica também, que vai ser essa aqui em amarelo, que é aquilo, né? Vai ser uma vegetação que vai sofrer também com que vai sofrer a influência do clima desértico também, né? Igual comentei com vocês aí anteriormente, que é aquela alta amplitude térmica, variação da temperatura entre mínimo e máximo, e um longo período de seca. A gente tem também a vegetação mediterrânea, que vai ser composta aí basicamente por 3 estratos vegetais, ou seja, arbóreo, que é o maior, arbustivo, que é aquele mais intermediário, e herbáceo, que é aquele menor de todos, e também por formações vegetais xerófilas, que resistem a longos períodos de estiagem, isso na vegetação mediterrânea. A gente também tem a estepe, né, em laranja, que está aqui, olha, representado na cor laranja, que vai se equivaler também a um tipo, a uma formação vegetal existente no Brasil. Qual formação que é essa? Que é os campos sulinos, também conhecido aí como pampas, que é aquela vegetação que vai ser encontrada em regiões mais planas e formadas principalmente de gramíneas, ou seja, aquela vegetação mais rasteira. Aqui a gente tem, mais uma vez, esse comparativo. Eu acho que tem até no livro aí de vocês, acho não, é do livro que eu tiro essas imagens aqui, eu tento tirar a maioria dos livros que vocês estão utilizando para ficar mais fácil também, o estudo, né? E, então, assim, a gente tem a África, alterações antrópicas da vegetação natural. O que, que isso significa? As modificações que o ser humano são as transformações na paisagem feita pelos seres humanos. Deixa eu só pegar eu não estou conseguindo ler muito bem a tela. Então, ó, aqui em verde a gente tem alteração fraca ou pontual, meios pouco ou não transformados, ou seja, a gente tem um lugar mais preservado no sentido de que, se a gente observar, vai ser a região do Saara, ou seja, uma região que vai ter uma densidade populacional mais baixa.
Então, a gente tem as alteração moderada ou descontínua, meio parcialmente transformada, ou seja, que foi parcialmente modificada ou tocada pelo ser humano na cor laranja. Aí a gente pega aqui essa ponta de leste a oeste e essa parte mais central do continente africano. E por último, a gente tem a alteração forte e contínua, meios totalmente transformados, que vai estar aqui nas cores em roxo. Aqui no sul, a gente vê aqui uma área bastante assim tocada e transformada pelo ser humano. Aqui também é a África do Sul, que vai ser o país aí que vai ter o maior nível de desenvolvimento econômico aí do continente. A gente tem também aqui essa porção ao norte, enfim, mas é basicamente isso. A gente tem aqui também ó, a África e o mapa da África e o risco não, né? A ameaça de desertificação. A gente tem a formação de desertos naturais. Mais uma vez aqui a gente viu, né, o Saara, que, que, é, que é um elemento assim fundamental e que eu acho que todos nós já ouvimos falar em algum momento de nossas vidas sobre esse deserto. A gente tem aqui o risco de desertificação que existe ainda em outras localidades, que é aqui na cor amarelo, laranja não, né? Na cor, esse amarelo mais escuro aqui, a gente tem um risco de desertificação média, e em laranja e em vermelho, alto e muito alto. A gente tem aqui nas proximidades do Saara, e também aqui mais ao sul, perto do deserto de Kalahari. É basicamente isso que vai estar representando esses mapas, fazendo essa comparação entre alterações antrópicas e o risco de desertificação. Você vai entender que essas alterações, elas estão diretamente relacionadas a esse risco de desertificação. O que eu disse, olha, a desertificação, o que vai caracterizar uma desertificação? Por que um lugar ele vai correr esse risco ou ele vai se tornar futuramente um deserto? Basicamente pela perda excessiva e rápida de nutrientes do solo. É o uso abusivo do solo. Você utiliza aquele solo muitas vezes de maneira incorreta, abusando dele, ou seja, você não dá o devido tempo de descanso do solo, você utiliza uma grande quantidade de fertilizante, você usa uma grande quantidade de agrotóxico naquela agricultura ali, ou seja, na África a gente vai ver mais para frente que a monocultura, ou seja, os latifúndios as plantations também, que ficou conhecida lá na época do imperialismo, que vão ser um elemento assim que vai estar bem presente no continente africano e que vai contribuir para que essas áreas, ao longo do tempo, se transformem em desertos. Então, onde que vai ocorrer esse risco de desertificação ou essa ameaça de desertificação ou a formação de desertos? Em áreas de clima árido, semiárido e subúmido. Trazendo aqui para o nosso contexto, no Brasil, na região Nordeste, ela possui subdivisões. Ela tem a zona da mata, que é mais próxima ao litoral. A gente tem o agreste, a gente tem o sertão, que essa zona que vai ser composta, essa sub-região que vai ser composta pelo clima semiárido, e o meio norte, que vai estar mais próximo lá da floresta amazônica. Então, o que vale destacar aqui, o que vale para a gente aqui, é esse destaque ao clima semiárido aqui do Brasil também. Porque, querendo ou não, a região Nordeste, ela sim, corre também um risco de ser
desertificada, essa região do semiárido nordestino, do sertão nordestino, que também é composta aí por parte do estado de Minas Gerais, a parte mais ao norte. Então, o nível para essas populações, para essa formação vegetal, vamos dizer assim, desértica, ela vai se formando porque os níveis também de precipitação, não, de evaporação, eles são maiores do que o nível de precipitação, ou seja, eu evaporo mais água que está presente ali no solo, mando essa água para a atmosfera, mas só que essa água não retorna para mim como deveria retornar. Ou seja, aquela região ela vai se tornando cada vez mais árida e vai chegar um ponto que ela vai se transformar em um deserto. Igor, como que tá? Tudo certo? Posso continuar? Tem alguma dúvida? Vou continuar. Ok. Então, agora a gente vai mudar, a gente vai sair de uma parte mais, vamos dizer assim, física da geografia e aprender, estudar um pouco aqui agora sobre o imperialismo europeu, que é algo muito importante que o continente africano vai estar passando. Quando que vai começar esse imperialismo europeu? Imperialismo, né, vale destacar que vai ser o domínio de uma nação, de um país, sobre determinado território. E isso também ocorreu aqui no Brasil e em todos os países da nossa chamada América Latina, e incluindo também a América do Norte, né? Principalmente Estados Unidos. Os Estados Unidos também foi uma colônia diferente da nossa, né? Mas foi também uma colônia, foi colonizado também. Então, assim, a gente vai ter o início do imperialismo nas grandes navegações, no século XV e XVI. Quem que vai sofrer com esse imperialismo? Os três continentes conhecidos hoje como África, América e Ásia, América aí no geral. A gente até estudou, né, um pouco sobre regionalização da América. O que buscava nessas grandes navegações? O que os portugueses, os espanhóis, eles buscavam? Já era o início aí de um certo capitalismo, buscando as trocas comerciais. Então, assim, quem que vai ser os principais agentes, os principais países que vão estar envolvidos nesse imperialismo, nessa primeira fase aí de imperialismo? Os portugueses, os espanhóis, os franceses, os ingleses, os holandeses e os belgas. Aqui no Brasil a gente vai ter principalmente a ação dos portugueses e na região nordeste dos holandeses. Na América, aqui a gente tem um exemplo até hoje, que é a Guiana Francesa, que é um país, que é um território da França aqui na América, ou seja, um território ultramar. Aqui, ó, essa imagem é bem interessante, né? Que falando de imperialismo, a gente não pode deixar de falar desse período tão trágico da nossa... que a gente vive, assim, a população viveu, eu não vivi, né? Mas, assim, esse período aí trágico da história. Se a gente observar, ó, Igor, o que você consegue observar nessa... Colocar você em mais uma roubada, vamos dizer assim. Mas não, essa aí é mais tranquila, eu acho. O que você consegue observar nessa imagem aí? Consegue nos dizer o que você consegue ver? E imaginar o que está acontecendo? Eu imagino a venda de escravos. É isso. A gente pode ver até aqui, ó, slave shop. Ou seja, é como se fosse ali a compra de escravos. Olha, comerciante mineiro barganha no mercado de escravos no Rio. Ou seja, é uma coisa assim, inexplicável. Então, dando aqui continuidade, né?
Vale destacar nesse período do imperialismo, né? Imperialismo europeu no continente africano, esse comércio de escravos, de pessoas que foram escravizadas. Ou seja, o continente americano, só o continente americano, que é o continente que a gente vive, ele recebeu cerca de 10 milhões de escravizados. E assim, não era, as pessoas não vinham para cá porque elas queriam, longe disso. Elas eram, assim, capturadas e inferiorizadas. Gente, desculpa aí pelo latido aqui da cachorra aqui em casa, mas não sei se tá atrapalhando. Mas vamos lá. Dando sequência aqui, a gente teve aí mais de 1 milhão de pessoas que morreram na vinda para o nosso continente, que saíram ali da África e vieram para o Brasil, para o continente americano. A gente teve mais de, assim, 1 milhão de pessoas mortas, porque a gente pensar, vinham como? Vinham nos navios negreiros, né? Que não existia higiene nenhum. Por exemplo, você pega um navio que cabia 100 pessoas, colocavam lá 500 pessoas lá, e que se dane como que iam vir, não comiam direito, não tinham lugar para fazer suas necessidades, assim, ninguém é digno de sofrer um tipo de tratamento que essas pessoas passaram e sofreram ao longo de um período, assim, muito grande, e que é uma coisa que, assim, é inaceitável. Então, por que a gente vê que o trabalho escravo, ele garantiu ao consumidor europeu acesso a metais preciosos e gêneros alimentícios, ou seja, eles buscavam esses escravos, né, de certa forma, utilizavam de sua mão de obra para abaixar os custos e, assim, garantir seu excedente econômico. Então, assim, é basicamente isso. A principal justificativa é que somente com escravos era possível ter produtos com preços baixos, como arroz, café, açúcar, fumos, metais, pedras preciosas e etc. Eu nem sei se existe justificativa para algo tão absurdo que está escrito na história mundial e que até hoje, infelizmente, a gente vive. A gente não vive mais, lógico, o regime da escravidão, mas a gente está aí convivendo diariamente com outro assunto que é bem relevante, que é o racismo, né, gente? E que está muito ligado também a esse período perverso que a humanidade vivenciou. Aqui, ó, a gente tem as principais rotas de onde que saíam os escravos. A gente vê que quem recebia aqui no Brasil era principalmente na Bahia, no Recife, no Rio de Janeiro. Esses escravos eles saíam aqui, ó, dessa região da África centro-ocidental e de outros lugares também, como a costa do Barlavento. Esses países já mudaram os nomes, tá, gente? A gente tem aqui a Costa do Ouro, a gente tem o Golfo do Benin, a gente tem esse outro aqui eu não estou nem conseguindo ler. Enfim. Mas aqui a gente pode observar, né, de onde que vinham essa quantidade, de que localidade vinham esses escravos da África para servir de mão de obra aqui na América. Não só na América, a gente vê que foi também para a Europa, para a América Central, para a América do Norte, enfim. No Brasil, acho que vale trazer novamente para o nosso contexto, a gente tem leis, foram criadas leis tardiamente de repressão e de extinção do tráfico de escravos. A gente tem, por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz, número 581, de 4 de setembro de 1850, que é uma lei, que foi uma lei feita para reprimir esse tráfico de escravos. E a gente tem a lei de número 3.353, de 3 de maio de 88, que também aí vai ser conhecida como a Lei
Áurea, que teoricamente, né, teoricamente, sempre bom lembrar, que foi uma lei feita para extinguir a escravidão aqui no Brasil. Brasil, se eu não me engano, foi o último país a abolir a escravidão, se eu não estiver errado. Então, assim, preocupante, né? Tranquilo até aqui, Igor? Pode seguir? Dúvidas? Pode seguir. Bom, outro ponto que eu destaco aqui é a Conferência de Berlim. O que foi a Conferência de Berlim? Foi a reunião ali entre os países europeus, 14 países europeus, mais os Estados Unidos e o Império Russo, que foram convidados. O que foi essa? O que foi? Ela ocorreu em Berlim, na Alemanha. Berlim fica na Alemanha, vale destacar isso. Qual que era a intenção dessa conferência? Ou seja, os países vão reunir aqui, reunir para discutir o quê? Para discutir a partilha da África, ou seja, vamos dividir a África aqui e ver qual território vai ser de quem. Então, assim, o intuito dessa conferência foi essa. É a partilha da África. Vão dividir o continente africano para quê? Para desenvolver, para a gente sair de um capitalismo mais... Aliás, para a gente sair, não. A gente vê aqui, 1885, 1884, a gente já estava aí na segunda revolução industrial, ou seja, o capitalismo ele já estava buscando novas maneiras de gerar excedente, ou seja, era a saída de um capitalismo mais comercial, de simplesmente trocas, para um capitalismo mais industrial, ou seja, de produção em larga escala, para aumentar os ganhos, os lucros e os excedentes econômicos da burguesia daquela época. Então, a gente vai ter a reorganização geográfica, ou seja, a criação de fronteiras artificiais. Então, assim, ficou decidido que cada país ia reconhecer o território que dominado pelo outro, iria haver esse reconhecimento, ou seja, eu reconheço que a França detém o poder, o domínio sobre o território da Argélia, por exemplo, que foi o que aconteceu. Então, assim, os outros países que compunham, que participavam dessa conferência, iriam reconhecer os territórios dos outros países. Então, assim, a gente tem... E por que aconteceu essa conferência? É basicamente por aquilo que eu comentei anteriormente, é a busca por matéria-prima para a indústria, mercado consumidor e investimentos em capitais excedentes, ou seja, aquele capital que sobrava, aquele capital que estava sobrando, eles buscavam, vamos dizer assim, não tinham com que gastar, eles buscavam eles estavam buscando outros investimentos assim no continente africano. E a Alemanha, por exemplo, é até curioso, né? A Alemanha que vai chamar para ser realizada a conferência em Berlim. A Alemanha queria fazer essa conferência porque a Alemanha basicamente não tinha território, ou seja, não dominava nenhuma área no continente africano. Então, ela conseguiu convocar essa conferência no seu país e, anteriormente a essa conferência, ela formou a chamada Tríplice Aliança. Deixa eu ver, só pesquisar aqui. Se é isso mesmo. Sim, isso mesmo. Tríplice Aliança. Ela vai formar aí já a Tríplice Aliança, que vai ser constituída por ela, Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro. Então, assim, a Alemanha queria chegar na conferência já formando essa tríplice, né? Já queria chegar lá, vamos dizer assim, forte,
para ver se conseguia ficar com alguma parte ali do continente africano. Acabou que ela quebrou a cara e não conseguiu. E depois disso a gente vai vivenciar a história, né? Vai vivenciar um período conhecido como Paz Armada. Ou seja, eu reconheço que o território do meu inimigo, vamos dizer assim, né? Mas eu estou me garantindo aqui, é aquela busca, vai começar essa grande busca assim, armamentista, conhecida como Paz Armada. Então, assim, é só uma curiosidade também, histórica. A gente tem aqui, mais uma vez, 2 mapas, que vai fazer a comparação, né? Em 1880, a gente pode observar que a Conferência de Berlim vai ser em 84 e 85, vai ser entre essas 2 datas aí. A gente pode, 2 datas não, vai ser um período, né? Entre o final de 84 e o início de 85. A gente tem aqui, ó, em rosa, as posses britânicas, em marrom a gente tem as posses francesas, as posses espanholas em verde, em roxo a gente tem as posses portuguesas, até Portugal tinha posse aqui, né, gente? Possessões turcas, em laranja, a gente tem também as repúblicas boeiras independentes, que são os territórios independentes, e os reinos e grupos tradicionais africanos, na sua maior parte aqui, em amarelo. Aí, beleza, passando aqui a conferência de Berlim, a gente vai ter aqui em 1914, o que aconteceu? Primeira Guerra Mundial, né? Então, a gente já tem aqui os países, as colônias, na verdade, né, dos países que vão estar ali envolvidos na Primeira Guerra. A gente tem aqui a Grã-Bretanha em laranja, por exemplo, aqui, olha, em laranja, Grã-Bretanha, Egito, União da África do Sul, que depois viraria a África do Sul. A gente tem a França aqui, ó, em verde, na Argélia, na África Ocidental Francesa, a França aqui com um grande território. A gente tinha Portugal aqui também, ó. Ou Portugal não tinha mais? Acho que não. Ah, não, sim, aqui, ó, em laranja, Moçambique, Angola. Moçambique e Angola também falam português, né? Vale esse destaque. A Bélgica também tinha, a Espanha. Então, assim, a gente vê que mudou, né? Aqui quase tinham poucas colônias, vamos dizer assim, mas já existiam pontos assim localizados. Mas depois, em 1914, depois dessa Conferência de Berlim, no período em que vai começar a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, a gente já tem basicamente o continente africano dominado pelos colonizadores. Aí eu trouxe aqui, né, algumas diferenças entre colonialismo e neocolonialismo. O colonialismo ele vai ocorrer no século XVIII, século XV e XVI. E o neocolonialismo ele vai ocorrer na segunda metade do século XIX. Aqui é um quadro comparativo para a gente ver um pouco a diferença entre um e outro. A gente vai ter que no colonialismo, como potências, Portugal, Espanha, Inglaterra e França, já que no neocolonialismo a gente muda um pouco, ó, França, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, Estados Unidos. Lembrando que a gente vai estar aí já no período de Segunda Revolução Industrial, né, século XIX. A gente tem aqui no colonialismo uma burguesia mercantilista, ou seja, o que prevaleceram as trocas comerciais, e aqui no neocolonialismo a gente já tem um capitalismo de indústria e de finanças, ou seja, produções em larga escala, busca por novos mercados consumidores e etc. A gente tem também aqui no colonialismo a busca de mercadorias tropicais e comercializáveis, é aquilo que ocorreu aqui no Brasil, por exemplo, a busca pelo café, cana-de-açúcar e demais produtos que eram levados para a Europa. E aqui a gente tem já, no neocolonialismo, né, a busca de fontes de energia e matérias-primas para a indústria, carvão, petróleo, que é o que vai alimentar essa revolução industrial, que vai ser a cara dessa segunda revolução industrial. A gente tem também a difusão
aqui dos ensinamentos cristãos, e aqui a gente já tem a visão de progresso. Qual a visão de progresso? Que, por exemplo, os negros, por exemplo, os africanos, e não só eles, tá? Aqui também na América, diziam-se que era preciso fazer uma missão civilizatória, ou seja, levar essa visão de progresso para essas localidades, essa visão de desenvolvimento tecnológico, e enfim. Então, no período, nesse neocolonialismo, né, já sai um pouco dessa visão atrelada à Igreja Católica para começar essa visão mais de progresso. A gente pode observar isso até na nossa bandeira, escrito ordem e progresso. É uma frase positivista, né, dando essa ideia de desenvolvimento e tal, enfim. E a gente tem também aqui, ó, no neocolonialismo, né, o domínio político e econômico. Acho que eu falei de tudo, sim. Aqui também, ó, investimento no neocolonialismo, a gente vai ter o investimento de capitais excedentes, ou seja, é aquilo que excedeu na produção, basicamente aquilo que ele não tem com que gastar, vamos dizer assim, e vai lá, eu vou fazer um investimento no continente africano, entendeu? É basicamente isso. Aqui a gente tem os impactos do neocolonialismo, né? Impactos positivos. Nem sei se pode falar que é um impacto positivo, né? Mas vamos lá. A gente tem a implantação de ferrovias e rodovias. Então quer dizer que os colonizadores eram bonzinhos, eles construíram rodovia, ferrovia para a população ali, que nada. Isso aí era para atender os próprios interesses deles. Tudo isso aqui é para atender aos interesses somente dos colonizadores. A gente tem também a implantação de serviços administrativos e de saúde. Observação, implantada para atender todos essas ferrovias, rodovias, sistema administrativo, sistema de saúde, tudo basicamente implantado para atender aos interesses e demandas europeias. Não é porque eles eram bonzinhos, que eles queriam construir uma ferrovia ali para a população local, nada disso. É somente para atender seus próprios interesses. E a gente tem os pontos negativos, né? Que aí já infinidade, que é um sistema, perdão, a gente tem o sistema produtivo artesanal bastante afetado, ou seja, populações que vivem, por exemplo, da pesca, da agricultura ali familiar, conhecida hoje, né, eles vão sofrer impactos diretamente desse neocolonialismo, porque a gente vai sair de um sistema, por exemplo, produtivo agrícola familiar para um sistema produtivo agrícola de plantation. O que é a plantation? A plantation vai ser o latifúndio, conhecido como latifúndio aqui do Brasil, que é aquela plantação que você perde de vista, e monocultura, por exemplo, soja, você tem uma plantação infinita assim, de soja, de milho e etc. A gente tem a criação de fronteiras artificiais que ignoravam, aqui nos pontos negativos ainda, que ignoravam os povos, suas línguas, suas tradições e costumes diferentes. Por exemplo, não é porque todos moravam no continente africano que todos eram amigos. Por exemplo, a gente pode até trazer como exemplo a nossa própria rua, né? Porque você mora na mesma rua que a pessoa, que você vai ser amiga da pessoa, você vai se dar bem com aquela pessoa. A mesma coisa agora você imagina num território, num país ou num continente. Então, assim, ao criar essas fronteiras na Conferência de Berlim, eles não levaram em conta as etnias, as culturas, as línguas diferentes e colocaram muitas vezes em um mesmo espaço, em uma mesma área, grupos totalmente distintos. E isso vai acabar gerando violência, confusão, guerras. Complicado. Aqui a gente eu trouxe também, que eu acho que é importante falar, né, sobre
o racismo e o colonialismo, eles também têm uma forte relação. O racismo a gente pode entender que é discriminação e preconceito contra indivíduos ou grupos por sua etnia ou cor da pele. Então, assim, o racismo ele vai utilizar, né, dessa discriminação, desse preconceito nojento, levando a ideia da superioridade do homem branco, como se o homem branco fosse superior ao negro, entendeu? E inferiorizando muitas vezes o colonizado e levando essa tal de missão civilizatória que eu comentei com vocês anteriormente, que era essa visão de progresso. Vamos levar o progresso para os atrasados, vamos dizer assim, no tempo. E isso sem nem consultar. Você quer isso? Você quer isso? Tipo assim, sem levar em consideração as formas de vida, as culturas existentes ali naquele território. Só chegou, impôs aquilo que achava que deveria impor e pronto, acabou. Não tem discussão e é isso. Infelizmente. E a gente tem também, e isso vai acabar gerando segregação do território africano. Aqui a gente chega aqui num ponto que vale a pena destacar, que pode ser que vocês já tenham ouvido em algum momento das suas vidas, sobre a política do apartheid. O que foi o apartheid? O apartheid ele vai ocorrer ali na África do Sul e vai ser um regime de segregação racial, que vai durar, olha para você ver, até 1984. A minoria branca, que vai ser formada praticamente de europeus, detinha o poder político e econômico do país sobre a maioria negra, ou de outros povos e etnias. É basicamente um sistema, é impressionante olhar para essa data aqui e pensar que até em 1994 a África do Sul vivia sob esse regime de segregação, ou seja, vocês não podem frequentar, os negros não podem frequentar a mesma praia que os brancos, os negros não podem andar em determinados lugares, ou seja, tudo era dividido apenas pela cor da pele, só por isso. Aqui eu trouxe algumas leis que sustentavam o apartheid, né? Alguns exemplos, por exemplo, a proibição do casamento interracial, ou seja, branco e negro, eles não poderiam se casar. A obrigatoriedade do registro da raça na certidão de nascimento, raça, esse termo aí é bem questionável também. A proibição ao negro de comprar terra e transitar em determinadas áreas. Aqui eu trouxe alguns exemplos, olha, que é impressionante, a segregação durante o apartheid. A gente tem aqui, ó, área branca, ou seja, essa placa aqui ela foi colocada em uma praia, ou seja, o negro não podia frequentar essa praia apenas para branco. A gente tem aqui white person only, que é apenas para brancos, para pessoas brancas, ou seja, isso aqui era uma praia também que tinha essa placa que só pessoas brancas poderiam frequentar esse local. Aqui a gente tem outra placa que ficava numa rua, cuidado, cuidado, nativos. Assim, para as pessoas brancas que transitavam naquele lugar, que era para tomar cuidado, porque ali existiam nativos, ou seja, já uma placa carregada já de preconceito, de discriminação, como se o negro fosse alguma ameaça ao branco. Então, por último, né, para finalizar aqui nossa aula, a gente tem o rompimento, falando um pouco sobre descolonização. Até coloquei uma interrogação aqui, porque realmente é questionável. Será mesmo que acabou a descolonização? Eu trago esse questionamento até aqui mesmo para o território brasileiro e para os países aí conhecidos como periféricos, né, que estão na periferia aí do sistema mundo. Então, o rompimento dos países há cerca de 50 anos, do ponto de vista histórico, é um rompimento que os países tiveram de suas colônias novo, 50 anos. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, apenas 4 países. O fim da Segunda Guerra Mundial vai ser
em 1945. A Segunda Guerra vai de 39 a 45. Então, quando acaba a guerra, em 1945, apenas 4 países eram independentes no continente africano: a Libéria, a Etiópia, o Egito e a União Sul-Africana, posteriormente conhecida como a África do Sul. A gente tem a independência formal, pois continuava, é aquilo que eu disse, né? Independência formal, pois continuava sob influência dos colonizadores. Ficou muita coisa, né, gente? A língua, por exemplo, alguns costumes culturais, assim. É igual aqui no próprio Brasil. A gente vai ter independência de Gana, depois que Gana se tornar independente, a gente vai ter uma onda de independência entre os anos 60 e 80, e a Namíbia vai ser o último país que vai se descolonizar em 1990. Aí vai ser o país africano que mais tardiamente vai sofrer esse processo, que é um processo apenas formal de descolonização. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha dado para compreender as temáticas, os assuntos. E é isso. Um abraço e até a próxima.